Alô, jurista. Bem-vindo ao melhor canal de conteúdo jurídico do YouTube. Neste vídeo, vamos assistir ao Dr. Israel Tibes Gomes tirar um 10 redondo na prova oral para o cargo da magistratura do Tribunal de Mato Grosso. Não se esqueça, jurista bom é aquele que está inscrito no canal. Portanto, inscreva-se, curta e compartilhe o vídeo. Se você quer que eu faça uma análise detalhada das questões dessa prova, comente, deixe seu comentário. Agora, vamos lá. Bom dia, excelência. Bom dia, doutor Israel, tudo Bom bem? dia. Eu gostaria que o doutor, por gentileza, me explicasse um pouco sobre o princípio da interpretação pro homine. Excelência, o princípio da interpretação pro homine orienta que, no âmbito da aplicação do direito do sistema normativo em geral, deve-se dar uma interpretação sempre mais favorável à dignidade da pessoa humana. Esse princípio, inclusive, é previsto tanto no sistema onusiano de proteção internacional dos direitos humanos, como também é previsto no sistema interamericano de direitos humanos. Há, inclusive, previsão expressa na Convenção Americana de Direitos Humanos, no sentido de que, caso haja eventual conflito ou tensão entre normas internas com normas internacionais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, deve-se dar a interpretação que privilegie a proteção da pessoa humana em detrimento da norma interna, inclusive. Doutor, poderia, por gentileza, me explicar um pouco sobre o caso concreto do depositário infiel? Perfeitamente, excelência. O caso do depositário infiel consiste numa previsão constitucional de que é vedada a prisão civil, salvo em decorrência de depositário, inadimplemento de contrato de depósito ou inadimplemento de pensão alimentícia. No caso da prisão civil decorrente do inadimplemento do contrato de depósito, há previsão na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos vedando essa possibilidade de prisão. Inicialmente, o STF admitiu, em algumas situações específicas, a possibilidade dessa prisão civil, mas posteriormente, já com a Convenção Interamericana admitida no ordenamento jurídico brasileiro, com status supralegal, o STF, em recurso extraordinário, eh, inclusive adotando a teoria do duplo estatuto ou da dupla proteção, entendeu que as normas de tratados internacionais de direitos humanos admitidos, incorporados ao sistema brasileiro, mediante rito não qualificado, possui status supralegal em relação às normas ordinárias. Portanto, como há a Convenção Interamericana que prevê a vedação da prisão civil do depositário infiel, essa norma teve o condão de trazer uma eficácia paralisante em relação às normas ordinárias de hierarquia inferior à norma da Convenção Americana de status supralegal. Então, esse entendimento do STF foi em repercussão geral? Sim, excelência, foi um recurso extraordinário em repercussão geral, após a emenda 45 de 2004, que instituiu a repercussão geral. O doutor gostaria de acrescer a respeito de alguma súmula vinculante sobre esse assunto? Sim, excelência, havia uma súmula do STF, inicialmente o STF editou uma súmula persuasiva e posteriormente a súmula foi convertida em vinculante. Com relação ao controle concentrado, eu gostaria que o doutor me dissesse, por gentileza, sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. É exigido quórum qualificado? Excelência, a título introdutório, o controle de constitucionalidade consiste na verificação de compatibilidade entre as normas ou atos normativos ou leis em face da Constituição Federal. Eh, Inclusive, o controle de constitucionalidade abstrato foi previsto inicialmente no Brasil pela Constituição de 1946, através da emenda constitucional 65, de 66. E, nesse sentido, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade tangencia dois valores fundamentais, que é a segurança jurídica e a supremacia da Constituição. Nesse sentido, a lei que trata
ação direta de inconstitucionalidade e outras leis que tratam também ações específicas de controle de constitucionalidade, prevê a possibilidade de modulação dos efeitos, caso haja a necessidade de preservação da segurança jurídica em razão de modificação de circunstâncias sociais, ou mesmo circunstâncias jurídicas, através de um quórum qualificado de 2/3 do plenário, ou do órgão especial, em caso de Tribunal de Justiça. Eu gostaria que o doutor, por gentileza, citasse instrumentos de concretização do ideal democrático e da participação social na construção de decisões judiciais. Como que a sociedade pode participar na construção de decisões judiciais? Excelência, o Brasil, a Constituição Federal de 1988, institui o que é denominado como Estado Democrático de Direito. Portanto, há uma conjunção tanto do Estado de Direito, ou seja, a necessidade de observância de uma ordem jurídica justa, e há também a conjunção com o Estado Democrático, que se baseia num princípio majoritário através da soberania popular. A Constituição prevê diversos instrumentos de participação direta da sociedade na própria construção da vontade política através da iniciativa popular, referendo, plebiscito. E no que se refere ao Poder Judiciário, Excelência, o Poder Judiciário extrai sua legitimidade judiciária em razão da sua da sua argumentação. Há um dever de consistência em relação ao juiz, ao magistrado, à magistrada, em proferir decisões argumentativamente adequadas, com base na Constituição e nas leis. Por outro lado, o Poder Legislativo e o Executivo extraem a sua legitimidade democrática. No que se refere ao incremento da legitimidade democrática ao Poder Judiciário, há diversas formas de haver esse incremento, essa densificação, como, por exemplo, a própria ampliação da transparência. E, inclusive, essa iniciativa do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é excelente nesse sentido, privilegiando a possibilidade da sociedade em geral fazer esse controle difuso dos candidatos a serem eventualmente empossados futuramente. E, nesse sentido, a transparência, a publicidade máxima em relação ao Poder Judiciário permite esse controle difuso e, sobretudo, quando envolve a possibilidade de recorribilidade das decisões judiciais. Há um controle difuso em relação também às próprias recorribilidades das decisões judiciais e também a própria opinião popular, que embora não seja exclusivamente utilizado pelo magistrado, pode servir como um dos fatores a eventualmente ser ponderado em eventuais decisões envolvendo processos mais complexos submetidos a um magistrado ou magistrada. Portanto, há essas formas de incremento da legitimidade democrática ao Poder Judiciário. Doutor, são todas muito relevantes, mas o doutor, por acaso, se recorda de exemplos concretos de participação da sociedade no processo de formação de decisões judiciais? Sim, Excelência. No âmbito do controle de constitucionalidade, por exemplo, há a possibilidade de audiências públicas, intervenção de terceiros, amicus curiae, na formação da decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou mesmo pelo Tribunal de Justiça. E a própria, então, audiência pública, a intervenção de terceiros, amicus curiae, nesses processos de controle abstrato é uma das formas de controle difuso, incrementando a legitimidade popular e no próprio processo civil individual, subjetivo, em que o próprio juiz de ofício pode, inclusive, admitir que terceiros participem do processo, fornecendo razões, informações que possibilitem maior incremento da decisão judicial para fim de torná-la cada vez mais adequada e efetiva ao caso concreto. Eu estou satisfeito, obrigada. Obrigado, senhor. Bom dia, doutor Israel, tudo bem? Bom dia, excelência, tudo bem com a senhora? Vamos lá então para o direito penal. Eu queria que o senhor conceituasse para mim o bem jurídico penal. O que o senhor me diz? O que é bem jurídico penal? Excelência, o bem jurídico penal consiste no interesse ou valor mais relevante da sociedade e que é eleito pelo legislador, pelo representante do povo, como necessário para ser tutelado pelo direito penal. O direito penal possui o caráter de fragmentário
uma vez que há necessidade do Estado selecionar apenas bens, interesses mais relevantes da sociedade para a intervenção da punição estatal por meio do direito penal, e também há um caráter subsidiário do direito penal, no sentido de que a o direito penal só pode intervir quando os demais ramos do direito comum não se mostrarem suficientes. Portanto, o bem jurídico consiste nesse conjunto de interesses e valores eleitos como necessários e relevantes para a tutela do direito penal. Eu gostaria que o senhor fizesse, a partir desse conceito de bem jurídico penal, fizesse a sua relação da função do bem jurídico penal na estrutura do tipo penal. E o senhor, como magistrado lá na comarca, lá do interior, lá nortão do nosso estado, o senhor sabe dar exemplos a partir dessa relação de como funcionaria essa análise do bem jurídico penal em situações de menos relevância, digamos assim? O senhor pode me explicar? Sim, excelência. O direito penal, o bem jurídico penal, de acordo com a doutrina, há diversas funções. Cito duas de forma objetiva, que é a função de garantia, a função de proteção de valores, interesses mais relevantes da sociedade, que representa, inclusive, uma obrigação positiva do Estado, sob pena de, inclusive, acarretar uma proteção deficiente do direito fundamental. E há também uma função negativa, uma obrigação negativa dos Estados, no sentido de que não pode intervir mais do que o suficiente pelo uso do direito penal, sob pena de acarretar um direito penal máximo e haver incongruência em relação à gravidade de eventual bem jurídico penal. Há também outras funções, como as funções de garantia, como dito, e em relação ao magistrado que se encontra atuando no processo penal, direito penal, o magistrado também faz parte da construção desse bem jurídico, no sentido da ofensividade e lesividade. O direito penal possui, dentre outros princípios, o da ofensividade e da lesividade, em que apenas deve atuar, apenas é caracterizado como um crime aquela conduta que possui lesividade ou ofensividade o suficiente para justificar a caracterização, inclusive, do crime. Trata-se do conceito analítico de crime, e nesse conceito se insere a tipicidade material do delito. E, nesse sentido, o magistrado pode, por meio da sua discricionariedade motivada, a sua persuasão racional, eventualmente, e com base, inclusive, no contexto social que o cerca, o juiz não é neutro, ele é imparcial, independente, sensível ao contexto social que o cerca, pode eventualmente aplicar um princípio da insignificância, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, através de requisitos trazidos. Portanto, há sim o poder e dever do juiz analisar a eventual ofensividade e lesividade, no caso concreto, de um determinado bem jurídico tutelado pela norma penal proibitiva. E aí eu pergunto essa questão dos requisitos, até o senhor citou aí da ofensividade, uma comarca em que a gente tem um costumeiros réus, por exemplo, de crimes patrimoniais ou de roubos, mas que reiteradamente pratica aquele crime na comarca. O senhor é juiz naquela comarca. Quais são esses critérios, por exemplo, da questão da ofensividade ao bem jurídico? São critérios objetivos somente em fixação de valor, por exemplo, ou tem outros critérios? Eu gostaria que o senhor explicasse isso. Excelência, em geral, há diversas possibilidades de conceituar, de acordo com a doutrina, o princípio da insignificância, mas o Supremo Tribunal Federal, há já algum tempo, possui jurisprudência no sentido de haver basicamente 4 requisitos da possibilidade de considerar o princípio da insignificância. O primeiro é a necessidade de verificar, no caso concreto, a mínima ofensividade de uma conduta. Há também a necessidade de verificar se há ausência de periculosidade social dessa conduta comissiva ou omissiva. Há também a necessidade de verificar se há uma inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, e também a necessidade de se verificar se há um reduzido grau eh, um reduzido grau do juízo de culpabilidade sobre a conduta praticada pelo agente. Portanto, havendo essa análise positiva, é possível se aplicar. O senhor, como juiz, eu estou perguntando, sua análise do caso, são requisitos só objetivos, subjetivos? Como o senhor analisaria, o doutor analisaria?
À luz desse contexto jurisprudencial, doutrinário, no caso concreto, deve-se verificar, como no caso que a Vossa Excelência citou, de um réu que possui reiteração delitiva, nesse caso, há ofensa, inclusive, não há que se falar em reduzido grau de comportamento desse agente, de modo que o princípio da insignificância fica impedido de ser utilizado, no caso concreto, à primeira vista. Portanto, como a tipicidade material consiste na ofensividade e lesividade, a reiteração delitiva é um dos fundamentos que justifica a tipicidade material, no caso concreto. Perfeito. Vamos passar para tributário. Eu gostaria que o senhor falasse para mim o que o senhor entende por imunidade tributária. Excelência, imunidade tributária consiste numa dispensa constitucional do pagamento do tributo, representado por uma norma de incompetência tributária. A doutrina eh, anuncia que se trata de uma hipótese em que a própria Constituição limita, restringe a competência tributária, retirando do âmbito de incidência desses entes políticos determinados hipóteses de incidência, como, por exemplo, um fato, um bem, uma pessoa. Portanto, há uma incompetência tributária relacionada a determinados fatos, bens ou valores. E se uma lei, por exemplo, uma lei ela dispensa o pagamento de certo tributo previsto lá, preenchendo alguns requisitos ali. Eu gostaria de saber, hã, eles serão imunes ao tributo? Há realmente uma imunidade nessa situação? Não, Excelência, a imunidade é caracterizada por possuir assento constitucional. Inclusive, a própria Constituição prevê, no caso das contribuições das entidades de assistência social, a isenção em relação a essas entidades. Entretanto, não se trata de isenção, uma vez que a isenção consiste numa dispensa legal do pagamento do tributo. Trata-se tecnicamente, portanto, de uma imunidade nesse caso. Portanto, a imunidade tem assento constitucional, necessariamente. Eu não entendi. Então essa dispensa do pagamento do tributo prevista em lei é imunidade ou é isenção? É isenção nesse caso, por se trata de uma dispensa por lei do pagamento do tributo. Há o fato de incidência, há a incidência do tributo e, posteriormente, o legislador, através o legislador entende por bem isentar desse determinado tributo. Vamos falar um pouquinho sobre consumidor, a questão da tá. Sem mais perguntas, estou satisfeita. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, excelência. Vamos objetivamente lhe perguntar no âmbito do direito civil o que são pertenças, citando exemplos e o efeito prático desse conceito. Excelência, a pertença veio expressamente prevista no Código Civil de 2002, de Miguel Reale, ao contrário do Código Civil de Clovis Bevilacqua, de 1916, que tratava como a acessão, um bem imóvel por acessão intelectual. Atualmente, a pertença consiste num bem acessório que, não sendo integrante a um bem principal, serve de modo duradouro ao uso, ao aformosamento de um bem, portanto, há essa característica de não ser integrante de um bem principal. Por exemplo, Por exemplo, um GPS, um instrumento de GPS, incluído num bem móvel, um automóvel, um veículo. última pergunta, que o tempo vai me permitir, é sobre direito do consumidor. Distinga publicidade enganosa e publicidade abusiva. Excelência, a publicidade possui um intuito lucrativo ou comercial, ao contrário da propaganda, que a sua intenção é divulgar uma ideologia. A propaganda enganosa pode ser realizada de forma comissiva ou omissiva, seja fazendo uma afirmação, seja o fornecedor fazendo uma afirmação falsa sobre um determinado produto ou serviço, ou mesmo omitindo dados relevantes, essenciais de um produto ou serviço e acarretando erro em relação ao consumidor. Já a propaganda abusiva é aquela em que ofende valores mais caros da sociedade, relevantes, como incitando ódio, violência, ou mesmo induzindo superstição,
em especial em relação às crianças e adolescentes, são um conjunto de atos abusivos relacionados à propaganda abusiva. O senhor já está dispensado. Muito Obrigado, excelência. obrigada. Como podemos ver, embora um pouco nervoso para um momento de grande responsabilidade, o candidato Israel se saiu muito bem. Se você quer se sair bem assim também, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais notificações, pois aqui com a gente vai aprender ainda mais sobre o mundo jurídico. Até mais, jurista!